Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Mariana Zene e hoje eu tô fazendo um vídeo um pouquinho fora da linha aí que normalmente eu faço, mas é um vídeo que me pedem muito, né? Então eu tenho muitos amigos aí que são pai, mães e sabem que eu também sou mãe, né? Então se você é pai, é mãe, é tio, é avô, é avó, né? Cuidador de criança, talvez esse vídeo sirva para você, né? E esse vídeo, assim, eu trouxe ele porque muita gente me pede o quê? Ai, Mário, faz um vídeo falando sobre física quântica, espiritualidade, como que a gente ensina isso para as crianças, né? Como que a gente traz para a vida das crianças, desde pequenininho, conceitos, né? Termos, coisas que a gente pode já ir moldando, então, um paradigma correto, para que a criança não precise, então, ter que se desfazer de todas as crenças, desfazer de todos os paradigmas e refazer tudo igual a gente, adulto, aqui está fazendo, né? Por isso que a gente está nessa caminhada, né? Nessa busca espiritual. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Já tem acho que quase um ano já que me pedem isso sempre, assim, eu penso sobre isso. Até lá no início eu coloquei vídeos assim um pouquinho sobre maternidade, alguma coisa assim, mas daí depois eu acabei tirando, ou ainda tá no ar, não me lembro bem, né? Porque eu achei assim que tava meio fora do contexto do canal. Mas aí eu fiz aquela live passada que eu falei com vocês um pouquinho sobre autorresponsabilidade, como ser 100% responsável. E isso é um tema muito importante, né? Acho que é a base fundamental ali para a gente conseguir, né? Nessa busca da evolução espiritual, a gente precisa, né? Então, se livrar de crenças de culpa, de não merecimento, né? E tudo isso está muito, muito, muito relacionado à nossa autorresponsabilidade. A gente falou isso extensivamente naquele vídeo. Só que então, eu tava ali pensando, né? Por que não linkar isso? Já que isso é a base, a gente deve trazer isso, né, para as nossas crianças. Então, não sei se vocês conhecem aquela educação positiva. Eu faço muito aqui com meu filho, né? Eu tento sempre seguir a educação positiva. Muita gente confunde educação positiva com permissividade, com deixar a criança fazer o que ela quer, e não é bem isso. A educação positiva, ela traz justamente esse termo, autorresponsabilidade, né? Então, ela desenvolve autonomia na criança, né? A criança fazer a coisa por conta própria, e quando a coisa não dá certo, né? E quando ela tenta fazer e derruba, ou quando ela vai pegar alguma coisa e quebra, o que que acontece? Né? Então, aí entra já um pouquinho da autorresponsabilidade. Então, assim, a criança desde muito, muito, muito pequenininha, assim, né? Ali, bebezinho, ela precisa o quê? Que a gente deixe a criança se virar, né? Maria Montessori falava muito isso, deixa a criança se virar. Porque é só assim que ela vai se desenvolver. Então, o bebezinho ali que acabou de nascer, a gente quer ajudar, a gente quer segurar, mas a gente precisa daquele momento tummy time, que chama, né? Deixar um pouquinho a criança viradinha de barriga para que ela levante o pescoço, né? Para que ela saiba se virar, olhar a cabecinha para um lado, olhar para o outro. Isso fortalece os músculos, né? E se a gente pegar a cabecinha da criança e ficar virando para um lado para o outro, não vai fortalecer. A gente precisa deixá-la se virar. Aí a criança tá ali aprendendo a engatinhar, né? Nos primeiros passos, a gente quer dobrar a perninha, quer mexer, quer cuidar. Deixa a criança se virar, porque é só assim que ela vai conseguir criar musculatura para engatinhar. E depois, né? Então começou a sentar, começou a comer. É muito importante isso, né? Muitos, muitos, muitos pais e mães ainda fazem daquele jeito, né? Amassa tudo ou bate no liquidificador, dá tudo em papinha. E a criança não explora os alimentos, ela precisa explorar, pegar com a mão, qual é a textura, né? Como é que funciona isso? É melequento? É gelado? É uma fruta, né? Ela precisa explorar, precisa testar. Isso é muito, muito, muito importante, mas o que que acontece? Ela desenvolve autonomia, né? Então ela mesma leva na boca e tudo mais, e a gente precisa deixar ela se virar, porque aí depois, quando ela for maior, né? Ela vai comer todos os alimentos, a maioria, né? Pelo menos os alimentos, variedade de alimentos, porque provou o sabor. Ah, então esse daqui é o sabor dessa comida, esse é o sabor daquela. Então ela vai organizando também na cabeça dela, né? Coisas, né? Para depois criar hábitos, né? Mais saudáveis, comer mais fruta, legumes, porque entende o sabor das coisas, né? E aí,
A criança cresce mais um pouquinho, passa esse período, introdução alimentar e tudo mais. Lá por um ano e pouco, a criança começa a caminhar, a criança mexe em todos os armários, né? Quem é mãe aí sabe que a criança começa a pegar todos os potes de cozinha, a gente compra brinquedinho, eles querem os potes e tem que deixar explorar, tem que deixar abrir. Claro, a gente faz um ambiente seguro, né? E não vai deixar a gaveta de facas ali onde a criança pega, né? Mas deixa um ambiente seguro e deixa a criança se virar, deixa a criança explorar, deixa a criança testar. E desde muito pequenininho, então já ir ensinando a criança aonde fica um paninho. Claro que não vai botar a criança a limpar a casa, mas assim, ó, a criança tentou pegar a água sozinha e virou. No começo vai virar, né? Então fala assim, ó, aqui está o paninho, você pode ir buscar, a criança busca, ela tenta limpar do jeito dela, você fala, eu vou te ajudar, pega o outro paninho, limpa também. Mas não assim, você não sabe fazer nada direito, você derrubou isso aí, deixa que eu limpo. E aí a gente faz isso, né? Tira a criança de perto e deixa que eu limpo. E aí você vai lá e limpa. O que você tá fazendo com isso? Botando culpa. Você não sabe fazer nada direito, crença limitante. Você é o culpado disso aqui ter virado. Culpa, peso. Presta atenção, né? Desde muito, muito, muito pequenininho. E quando a gente mostra o outro lado, o que que é o outro lado? A autorresponsabilidade é a gente entender que existe uma ordem natural das coisas, né? Então, a ordem natural das coisas é o quê? Sujou, limpou, quebrou, recolhe, joga no lixo. Né? Tudo assim, né? O que que acontece? Como que a gente pode resolver isso? Então, a gente começa a criar na criança esse senso, assim, eu não sou o culpado, mas eu sou o responsável. E por eu ser responsável, eu vou limpar, eu vou cuidar, eu vou ajeitar, eu vou colocar o meu brinquedo no lugar, porque ele é meu, né? E eu quero ele bonito, bem cuidado. Então, a gente começa a implantar essa sementinha da autorresponsabilidade desde um ano e pouquinho, 2 anos. Ali aquela fase dos 2 anos, passa Terrible Two, né, que eles chamam, é uma fase muito, muito, muito interessante. A criança está se desenvolvendo, o eu dela, né, então autonomia, tá num ápice, assim, né, por isso que muitos pais têm dificuldades, porque começa a bater o ego, né, a criança está desenvolvendo o eu dela, o ego dela, querendo entender o lugar dela no mundo, e esse pai, essa mãe, esse cuidador quer ser o maior, né? Eu sou o superior, você tem que me obedecer. Eu sou o superior, você tem que fazer o que eu mando. Mas a criança tá numa fase que ela precisa fazer por si. E aí, se você faz um ambiente controlado, ou seja, eu quero passar a manteiga sozinho no pão. Beleza, mas eu vou te dar essa faca aqui, que não tem ponta, não tem serra. Eu vou te dar já a manteiga, né, num potinho separado, então um potinho que ele possa sujar da geleia, que não tem problema de sujar o resto, ou quero me servir sozinho de água. Você não vai dar uma jarra de água cheia para a criança, você vai dar um recipiente de plástico onde dentro só tem exatamente a quantidade que dá metade do copo, por exemplo, porque aí não vai encher até o bico e virar, né? O adulto controla o ambiente, entrega para a criança faz sozinha. Se mesmo assim, né, virou, errou ali a mira, gente, tem adulto que até hoje não acerta a mira do vaso, né? Então, às vezes a criança vai servir água, vai servir o suquinho, errou a mira do copo, não tem problema, não precisa brigar. A criança não é o culpado, ela ainda tá em desenvolvimento. Então, o que a gente faz? Autorresponsabilidade, virou água, pega o paninho e enxuga. E assim vai indo, sabe? Então, é muito mais simples, é muito mais intuitivo. E eu acho que a educação positiva ela traz muito disso, assim, né? Esses conceitos mais evoluídos mesmo, para que a gente não tenha que sofrer tanto no futuro, de ter que, né, fazer tantas coisas aí que a gente tem para limpar crenças, limpar traumas, né? Coisas que a gente ouviu na infância dos pais, né? Dos cuidadores, avós. Às vezes as pessoas, né, que já estavam sobrecarregados, já estavam sem muita paciência e acabam descontando na criança, né? Então, cada criança ferida, né? Quanto que a gente tem que trabalhar a nossa criança interior? E aí, de repente, a gente tem uma ferramenta tão simples, tão fácil, né? Claro, precisa de dedicação, precisa de tempo, toma bastante nosso tempo, mas vale muito a pena,
né? Porque isso não tem dinheiro que pague, né? Assim, a gente vê os nossos filhos, netos, né, sobrinhos, ou você que ainda não tem filho, pensa, né, numa próxima geração. Então isso é muito bacana, assim, sabe? Já vai trazendo esse senso, né? Esses conceitos, essas noções. E aí, eu acho que é isso, né? Que eu gostaria de deixar esse trechinho aqui. Não vou me alongar, não vou fazer um vídeo longo de 1 hora, porque normalmente o foco do canal é outro, né? Para adultos, é mais um pouco mais profundo, mas sempre com uma linguagem acessível, sempre com uma linguagem fácil, né? Eu sempre tento trazer isso, assim, buscar termos para a gente conseguir deixar realmente o mais claro possível para todo mundo, né? Para ser bem acessível e não ficar aquela coisa assim, mecânica quântica, nossa, é uma coisa do outro mundo, é uma coisa só de cientistas, e, né? Uma coisa que tá lá longe. Né? Acho que agora até estão trocando o termo, né, de mecânica quântica para simplesmente uma física ondulatória, alguma coisa que está mais palpável, porque tudo é onda, tudo é partícula, tudo, né, tudo é massa e também tudo vibra, e isso é muito, muito, muito interessante. Então, eu queria deixar aqui esse trechinho, e aí vou ver como é que é o aceite de vocês, como é que tá os comentários, como é que vocês vão deixando o joinha aí, e aí eu vou conseguindo medir, então, se vocês gostam desse conteúdo, se vocês querem que eu traga mais conteúdo falando, então, sobre outros conceitos, outros termos, e como que a gente lida isso com as nossas crianças, às vezes até com criança um pouquinho mais velha, 7, 8 anos, 12 anos, né? Que tá já numa fase bem interessante aí de aprender muitos conceitos bacana. E é isso, gente. Espero aí que vocês gostem do vídeo. Vão me contando aí se é esse tipo de conteúdo que agrada. Um beijo, gente. Eu amo vocês e até sempre.